Olá, bem-vindo a mais um podcast Conexão Hemo Saúde, promovido pelo Instituto ProHemo Saúde. Hoje temos a honra de receber um convidado especial, o Dr. Luiz Amorim. O Dr. Luiz Amorim é diretor-geral do Hemorrio, um hemocentro muito importante no nosso Brasil. E a gente vai conversar hoje, doutor, sobre a história do Hemorrio, um pouco sobre a história do Hemorrio, mas não tem como não falar também da história da hemoterapia no Brasil, porque o Hemorrio faz parte dessa história, né? Mas, doutor, primeiramente, gostaria de pedir para o senhor se apresentar um pouquinho, falar também um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Desde estudante até como profissional e até o momento que o senhor chega no Hemorrio, esse hemocentro tão importante. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Claro. Bem, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Eu fico muito honrado com o convite. Então, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui e falar um pouco sobre diversos assuntos, né, Felipe? E começar me apresentando, né? Bem, eu sou médico, hematologista e hemoterapeuta. Eu sou natural de uma cidade, de um estado, que, digamos que tem uma certa rivalidade com o Ceará e com Fortaleza, sou de Recife. Então eu nasci e cresci em Recife, mas na verdade é uma rivalidade saudável, né? A gente deixa a rivalidade forte com a Bahia, mas com o Ceará não. Briga de irmãos. Sim, brincadeira, claro. Mas eu, de fato, nasci e cresci em Recife, estudei medicina lá, na Universidade Federal de Pernambuco, e no último ano eu fazia internato no Rio, e as pessoas falavam, mas você veio para o Rio? Porque, na verdade, assim, nunca nem pensei, nem cogitei sair de Recife, nunca pensei nisso. E aí um dia eu vi um anúncio que estavam selecionando estudantes para fazer internato no Rio, tinha uma prova e tal. Eu nunca tinha andado de avião, falei, eu vou fazer essa prova, pelo menos um ano de avião. E foi assim que eu vim para o Rio, eu fiz a prova e fui selecionado, fiquei aqui no sexto ano, né, no internato, que era naquela época um ano só. Depois eu fiz residência aqui, depois eu fiz mestrado aqui, aí fui ficando a minha vida toda aqui, casei aqui, tenho 3 filhos, e enfim, acabei me radicando completamente no Rio, né? E como dizia Carlos Monte de Andrade, hoje o Recife é o retrato na parede. Então, não digo como ele que falava de Itabira, né, sua terra natal, que Itabira é só um retrato na parede, mas como dói, não, Recife não me dói. Primeiro que eu gosto muito do Rio, segundo porque eu sempre que eu posso vou ao Recife, eu tenho ainda amigos e família. Então, é isso, né? A vida, para ter uma frase que diz que na vida você é ultrapassado pelos acontecimentos. É um pouco assim, né? Tem gente que consegue planejar a sua vida passo a passo, e às vezes dá certo, né? Ou às vezes consegue seguir aquele planejamento. A minha foi tudo o contrário, as coisas foram acontecendo depois é que eu dava conta, mas como é que eu estou aqui, né? Que eu vim parar aqui? Isso aconteceu em vários momentos da minha vida, mas acho que acontece com muita gente também. Então, resumindo, foi isso. Eu vim para o Rio, fiz residência, mestrado aqui, depois eu fui para a França, no âmbito da cooperação França-Brasil em hemoterapia, acho que mais tarde vamos conversar sobre isso. Foi muito importante para a hemoterapia brasileira, para a medicina brasileira, eu diria. E aí fiquei aqui, trabalhei como professor da Universidade Federal Fluminense durante a minha vida toda, praticamente. E há 20 anos, mais ou menos, não, 30 anos, daí engolindo aqui uma década, né? Há 30 anos eu vim trabalhar no Rio. Só dizendo que quando eu vim morar no Rio, eu nem sabia que existia no Rio, que nem se chamava assim também naquele tempo, se chamava Instituto de Hematologia, mas também não conhecia. E aí acabei vindo trabalhar aqui. Claro, hoje é a minha segunda casa aqui, mas se você perguntar à minha esposa, ela vai dizer que não é a segunda casa, aqui é a primeira, a segunda, e lá em casa talvez seja a terceira, talvez seja a terceira. Eu acho que eu passo mesmo mais tempo aqui do que em casa, mas eu adoro trabalhar aqui, porque eu acho que só uma coisa que a gente tem em comum, né, todos que trabalhamos com hemoterapia, é a paixão pela hemoterapia. A gente realmente, a hemoterapia é fascinante, né, embora seja uma especialidade super, ultra desvalorizada pelas demais. Eu não considero nem sequer especialidade. Mas, enfim, a gente considera e a gente gosta muito de trabalhar com isso, é uma grande paixão. Então, Com certeza. Doutor, aí o senhor chegou há 30 anos atrás, foi no Hemorrio? 30 anos no atrás. Hemorrio, 30 anos atrás. E o Hemorrio já tinha quanto tempo de existência naquela época? Na verdade, o Hemorrio surgiu em 1944, mas não tinha esse nome de Hemorrio. O nome foi na década de 90, né? O Hemorrio surgiu em 44, se chamava na época Banco de Sangue da Lapa, nem ficava nesse local atual, ficava talvez a 1 quilômetro distante, um pouquinho mais de 1 quilômetro distante daqui. Era uma casa linda, e que, aliás,
infelizmente foi destruída, como muitas casas bonitas, o patrimônio, né, patrimônio arquitetônico do Brasil foi muito, muito destruído, vilipendiado. Hoje é um movimento, claro, hoje não se faria mais isso, mas enfim, o fato é que aquela casa que era linda, que foi o Banco de Sangue lá, foi destruída, foi derrubada, para surgir um prédio tão feio como a maioria dos prédios da nossa cidade, da nossa cidade de Galópolis, né? Então, o Hemorrio surgiu em 44 com outro nome, Banco de Sangue lá. E na década de 60, o Banco de Sangue lá se mudou aqui para o local atual, que fica no centro do Rio, nas franjas do centro do Rio, que a gente chama de Centro Velho do Rio, próximo da Lapa também. Então, na década de 60, veio para cá, foi inaugurado em 69, era a época que o Rio ainda era, não era mais o Distrito Federal, mas havia o Estado da Guanabara. Então, foi inaugurado esse prédio aqui onde a gente está hoje, onde eu estou falando hoje, foi inaugurado na década de 60, mais precisamente em 79, a construção levou 5 anos. Então, mais ou menos isso, eu estou aqui então, há 30 anos, nos anos 90 que mudou o nome para Hemorrio, nome de fantasia, né, o nome oficial é Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcante, e coincidentemente Arthur Siqueira Cavalcante, aqui eu não conheço, nunca vi, mas é também um médico pernambucano, médico hematologista que também veio para cá e acabou criando o Hemorrio e dirigindo o Hemorrio por alguns anos e acabou emprestando o nome para o Hemorrio. Entendi. Doutor, falar sobre a história da hemoterapia é importante porque a gente toma conhecimento e vê a importância dessa área na área da medicina, no aspecto como serviço para a população também. E para o público geral, né? Talvez o público geral não conheça a história, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. A hemoterapia ela ganha um destaque no mundo, obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial, né? A Grande Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ela traz essa importância de um banco de sangue, né? De um serviço que pode ofertar um sangue humano para aquela pessoa que necessita. E algumas pesquisas que eu fiz, né? Quem sou eu, né? O senhor tem aí muita história, mas vou contribuir aqui um pouco e aí deixa para o senhor continuar. Que eu li em um artigo, né, muito famoso até, muito disponível na literatura, que é do Junqueira, fala essa história da hemoterapia no Brasil, diz que nos anos 40 foi inaugurado no Rio de Janeiro um banco de sangue, né, chamado Instituto Fernando de Figueira. Ele fala outro em São Paulo, e também fala outros em Pernambuco, Bahia. E aí fica a pergunta, doutor, né? Porque não ficou claro para mim, é uma dúvida mínima, que é qual foi o primeiro, qual é o fio da meada e qual foi o primeiro banco de sangue? É uma discussão sem querer provocar polêmica, né? Mas queria entender um pouquinho aí essa cronologia e até a gente chegar ali no Hemorrio. É uma ótima pergunta, Felipe. E não é uma resposta assim tão absoluta. Simples, né? Olha, foi assim, porque as fontes primárias em relação a esses eventos não são muito fáceis de serem obtidas, né? Mas, assim, ao que parece, de fato, o primeiro banco de sangue do Brasil, só começando, no mundo tem uma história parecida, né? Quem é que teve o primeiro? Até porque até a gente colocou muito bem, até a Segunda Guerra Mundial, já se havia praticado a transfusão de sangue, algumas vezes com muito sucesso, outras vezes sem nenhum sucesso, leia-se com morte da pessoa que recebeu sangue, mas era um procedimento cirúrgico, você conectava a pele do doador na veia do paciente, era uma coisa super delicada de fazer, complicada, porque por razão simples o sangue não ficava em estado líquido. Você não conseguia tirar o sangue de alguém e deixar no estado líquido, não havia ainda indução coagulante, até que eles foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial. Isso era uma coisa urgente. Você sabia que sangue podia salvar muitas vidas, né? Já havia salvo algumas vidas nesse método, digamos, artesanal, mas precisava ser guardado para quem precisar receber na hora que estivesse necessitando. E para isso era essencial mantê-lo anticoagulado, manter o estado líquido. Então, na Primeira Guerra Mundial, morreu muita gente, foi uma guerra extremamente mortal, né? Muito ódio, muita violência, guerra de trincheira e tal, embora as armas não fossem o que estão hoje, que o poder de aniquilação é muito maior, mas enfim, mais da metade das pessoas, dos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial, morreram sangrando.
Então, se houvesse sangue disponível, talvez muitos pudessem talvez uma espécie de corrida, né, para até que se desenvolveu. Nos anos 40, o anticoagulante, o ACD, acitrato, ácido citrato e fosfato, que ainda hoje é utilizado, com algumas melhorias e outras substâncias foram adicionadas, mas enfim, então, com esse surgimento do anticoagulante, foi possível já ter, colher sangue e mantê-lo em estado líquido, geladeiras, por exemplo, e transfundir as pessoas. Aí passou a ser possível, então, criar o que se chamou, que é um nome horroroso, né, um nome muito ruim, que a gente detesta. Você compartilha esse ódio desse nome com a Luciana, diretora do Hemop, que é banco de sangue, a palavra horrível, a noção de vou lá, fiz meu depósito, agora eu quero me dar aqui, isso aqui é meu, né? Que é tudo o contrário do que a gente quer, né? A gente quer um mecanismo de solidariedade, sangue vai para quem precise, né? Essa coisa de eu doei, dá para mim, dá para minha família. Enfim, a Luciana, inclusive, ela tem um vídeo que ela me mostrou e que eu uso muito, que é do pessoal da Austrália, da Cruz Vermelha Australiana. Agora até mudou de nome, não é mais Cruz Vermelha Australiana, mas é quem opera o sistema de doação de sangue na Austrália, e que eles se reúnem no final do ano, mas não desejam boa noite, nem Feliz Natal, nem Feliz Ano Novo, eles se reúnem, se juntam todos os funcionários na porta da sede, né, na Cruz Vermelha Australiana, e para dizer, olha, nós não somos banco. Então, assim, mas na época eles eram chamados, ainda é, infelizmente, muita gente chama assim, então, no mundo também foi assim, né, com o anticoagulante, foi possível, então, ter os bancos de sangue. Aí vem uma grande discussão de qual foi o primeiro no mundo. Os americanos dizem que foi em Chicago. Os franceses dizem que foi na França, no Hospital Santo Antônio, que virou depois do CNTF. Já os espanhóis dizem que foi em Barcelona, na Guerra Civil Espanhola. Ao que parece que, de fato, foi em Barcelona. Na década de 30, mais ou menos 1936, na Guerra Civil Espanhola, parece que os republicanos, né, montaram um banco de sangue na Catalunha francesa e Catalunha espanhola, e a sede de Barcelona, eles conseguiam mandar o sangue que era doado na França para os republicanos que combatiam o Franco na Guerra Civil Espanhola. Então parece que, de fato, esse foi o primeiro banco de sangue do mundo. Mas só que os russos dizem que não. É porque ninguém lê russo, etc. Mas o primeiro foi em Leningrado, né? Na época se chamava Leningrado, hoje é São Petersburgo, em 1932. Parece que eles têm razão também. E o que parece também é que, mas antes de ter anticoagulante, o que parece é que eles usavam sangue de cadáver. E, aliás, isso os russos foram pioneiros e originais, porque até os anos 90 eles usavam doação não, né? Porque o cadáver não doa, mas sim, retirar o sangue do cadáver e transfusão do sangue do cadáver. Enfim. Então tem esse debate a nível internacional. E também tem um debate a nível nacional. Parece que o primeiro foi de fato Fernando Figueira. O Centro de Transfusão Sanguínea, CTS Salvador, reivindica também essa primazia. O Centro de Doação de Sangue em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também reivindica. De Recife, não, eu desconheço, na verdade, que alguém gosta de sangue de Recife diga que foi o pioneiro, né? E o Rio também reivindica que o primeiro, na verdade, não foi o Fernando Figueira, é quase nosso vizinho perto aqui, mas foi o Banco de Sangue da Lapa. Então, assim, diante de tanta informação e contra-informação, e como eu trabalho no Rio, e como eu já disse aqui, a minha primeira casa, no segunda, se os fatos desmentem a lenda de que o primeiro foi o Morrio, é melhor a gente ficar com a lenda. Então, o primeiro foi o Morrio, o primeiro foi o Banco de Sangue da Lapa em 1944. Com certeza, tem que, né, puxar aí. E interessante, doutor, e de fato é difícil, de repente pode haver um pesquisador aí, um historiador que pode de repente puxar aí os históricos e definir, mas de maneira geral não há tanta importância de saber quem é o primeiro, mas o que é importante, e na minha visão, é que a partir desse momento em que começa a aparecer no Rio de Janeiro, Bahia, Porto Alegre, em outros estados do Brasil, esses serviços de hemoterapia, ali nos anos 40, né, mais ou menos, não é isso, doutor? Anos 40. A partir dali, então, começa uma luta, né, dessa comunidade, desses profissionais, em desenvolver esse ramo que ainda precisava ser desenvolvido. E aí passa os anos, né? Entra nos anos 50, 60, 70 é um ano de muita rigidez, assim, não anda muito, mas aí chega nos anos 80, né, doutor? Você mencionava para mim em outras conversas
que a gente teve, de que os anos 80 a partir dali é uma década importante. E por que o senhor considera importante ali os anos 80 como marco para o desenvolvimento da área? Eu acho que, primeiro, se você me permitir rapidamente, tem razão, Felipe. Quando surgiu o Banco Sangue, surgiu no Brasil o Banco Sangue, desculpa, o Brasil, desde o início, optou pela remuneração da doação de sangue. Isso é um detalhe entre importante. aspas, os doadores eram remunerados, né? Porque você achava que a doação era uma coisa perigosa, porque você pensava na época da doação braço a braço, de fato tinha muito risco, né? Então, só pessoas fortes, pessoas para terem doar precisavam de um destino, o destino era dinheiro e pagar. E isso muitos outros países também faziam assim, né? A Europa não fazia, a Europa, principalmente a França, que foi a Líder, a Espanha, estavam sempre com essa coisa da doação anônima, não remunerada, doação que os franceses chamam de benevolente, né? Que não tem remuneração. E ele tinha uma inspiração, um motivo de convencimento muito forte, que era a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. Os rapazes estão lá na guerra, precisamos, dando seu sangue por nós precisamos fazer alguma coisa por eles, e alguma coisa era doar sangue. E, curiosamente, uma forma interessante, a maior parte dos doadores eram mulheres, né? Porque os homens estavam na guerra. Então, essa tradição ficou hoje na Europa Ocidental, na França, na Inglaterra, na Espanha. A maioria dos doadores é do sexo feminino. Ao contrário do Brasil, que, por exemplo, no Rio, há 20 anos, tínhamos apenas 25 anos, apenas 10% dos doadores eram mulheres. 10%, hoje tem 47%. Estamos abaixo de 52%, que é a distribuição, né, das mulheres na população do Rio de Janeiro. Mas, enfim, começamos sobre a ESG, então, da remuneração, que era uma coisa horrível, né? Antiético, e proliferaram ao longo desses anos todos bancos de sangue, aí mereciam esse nome, talvez, de péssima qualidade, em todos os lugares do Rio, todos. O crime organizado tinha banco de sangue, era um grande negócio, né? E pior, os hospitais públicos todos compravam sangue nesses lugares. O cara nem que havia sangue, eles pagavam o doador, pagavam o que eles queriam e tal. Então tinha então era um momento muito ruim. Eu sempre conto uma história, é um fato. Quando eu comecei a residência no Rio, na Escola da Lagoa, primeiro de clínica médica, eu vi um paciente que estava com febre, tomou uma transfusão, fez cirurgia de pulmão e tomou uma transfusão, e estava com muita febre, ninguém sabia o que era, todo mundo procurado, pediram para ver de casa, assim também, eu era residente, né? Mas acompanhei com o meu colega residente de cirurgia, ninguém sabia o que era. Perto dele foi piorando, então, pouco antes de ele morrer, alguém do laboratório pediu hemograma, alguém do laboratório viu o sangue e falou, mas aqui é malária, está cheio de plasmose. Eita. E aí, ele morreu logo depois. Acho que foi claro. Quando se descobriu, começou o tratamento, mas ele já estava com muito plasmose falcipa. E ninguém nem cogitou isso. Não cogitou. Mas também, pessoa do Rio de Janeiro, ele era do Rio, paciente, nascido, criado no Rio, nunca tinha viajado, sei que vai ter malária, né? Ele tinha malária pela transfusão. E a história foi assim: um banco de sangue até perto aqui do Morro. Eles desciam, pegavam os mendigos, circulavam embaixo do prédio, já esperando a chamada. Sobe lá que está precisando de sangue. Eles subiam, pagavam a eles, obviamente, davam lanche e tiravam sangue. E tinha um doador que era O negativo, que era o sangue mais raro, mais difícil, mais necessário. E esses doadores faziam o seguinte: eles tiravam o sangue dele e transfundiam o sangue O positivo. E eles diziam: olha, volta amanhã. Amanhã precisa de novo do seu sangue. Ele subia, doava o sangue, O negativo, e nesse caso assim, a hemácia foi que transfundia o outro, o sangue O positivo. Resumindo, esse doador contaminou, e ele era do Amazonas, esse doador. Era um mendigo que tinha vindo do Amazonas, tinha malária, sim, e ele contaminou 8 pessoas. Eita! Esse meu paciente, e mais 7 no período assim, de 3 semanas. Né? Então, é um caso que me assustou muito, né, na época. E esse sangue veio todos desses bancos de sangue de péssima qualidade. Então, isso foi a doação remunerada e tal. E aí merece menção uma personagem chamada Carlota Osório, que é uma senhora, neta do general Osório, que hoje aqui é o nome de uma praça no Rio de Janeiro, quem já viu aqui conhece, onde fica a Feira Hippie. Quem quiser ver hippie ainda nos anos de hoje, é só ir para a Feira Hippie. Não, lá não tem nenhum hippie, nem passa nem perto de hippie lá. É só o nome da feira mesmo. Então, a dona Carlota Osório, falando com ele agora, foi de fato uma batalhadora pela causa. Ela tinha morado na Europa, acho que o marido dela era alemão, e era uma batalhadora pela causa da doação não remunerada. Então, ela criou a Associação Brasileira, foi presidente da Associação Mundial de Doadores de Sangue, e a luta dela foi sempre pela doação não remunerada. Ela criou até slogans, 2 no serviço público
Eles não cobram pelo sangue que você doou, na época, né, porque o sangue era vendido e tal, pagava o doador e vendia esse sangue. Então, ela merece muito mérito porque ela lutou muito por isso. Né? Mas, assim, é preciso dizer também que mesmo em serviço público, eu felizmente não vi isso, mas no Hemorrio mesmo pagava-se doador. Não se pagava todo mundo, mas pagava-se os doadores, os médicos mais antigos me contavam, pagava-se os doadores com sangue mais raro. Por exemplo, o doador negativo eles recebiam para doar. Então, mesmo no serviço público se pagava. Então, essa foi uma coisa horrorosa, né? E que se manteve durante muitos anos, até que nos anos 80, como você disse bem, surgiu um vírus chamado HIV, né? E o vírus chamado HIV, no início ninguém sabia que era um vírus, depois ninguém sabia que vírus era, descobriu que era um vírus e era assim, um HIV, e uma das maneiras de transmissão do HIV era a transfusão, e naquela época todo mundo morria de medo de transfusão pelo risco de contrair HIV, porque não tinha teste. Os testes só chegaram no Brasil em 86, começou a testar em São Paulo e no Brasil inteiro no ano de 86. Então foram 5 anos, 81, quando apareceu a AIDS, e 86, um grande número de pessoas contaminadas por transfusão, sobretudo os hemofílicos que foram dizimados. Então, aí a gente vale mencionar uma pessoa que foi fundamental, chamada Enfio, que era um escritor, jornalista, cartunista, desenhista, um gênio, na verdade. Enfio era hemofílico, que tinha mais 2 irmãos hemofílicos, um dos quais era o Betinho, que liderou essa campanha do Brasil contra a fome. E Betinho, nessa época, estava exilado, né, pela ditadura, estava fora do Brasil, exilado. O Enfio, aliás, fazia campanha para ele voltar. E Enfio se contaminou, infelizmente, com o vírus da AIDS. Acabou morrendo num tempo relativamente rápido, naquele tempo era uma sentença de morte, e ele morreu de demência, que era muito triste, um cara brilhante, um gênio, e que morreu de demência, muito triste. Mas antes de ficar demente, por causa da AIDS, o Enfio liderou essa campanha que se chamava Salva o Sangue do Povo Brasileiro. Então, essa campanha resultou numa pressão enorme sobre a sociedade, sobre os congressistas, sobre todo mundo, de tal maneira que na Constituição de 88, e esse é um marco muito importante, está lá estabelecido que a doação de sangue no Brasil, é o artigo 199, parágrafo 4, não pode ser remunerado. Está escrito com essas palavras, talvez até seja mais radical que isso, mas assim, o sangue não pode ser objeto de comercialização e a doação de sangue não pode ser remunerada. Então isso mudou completamente a hemoterapia do Brasil, e o Brasil passou a ter que se estruturar num sistema que remunerava o doador, num sistema que não remunera. E aí, então, isso foi uma mudança radical, e aí começa a era, digamos assim, a era, não diria moderna, mas a era da civilização da hemoterapia brasileira, se a gente puder chamar assim. Sim, a doação remunerada, e nisso a doação voluntária, e nisso também, claro, porque além da doação remunerada, o sangue era de muito má qualidade. Basta pegar esse exemplo que tem aqui da malária, né? Sim. E então, isso mudou, a qualidade do sangue começou a mudar em 88 e mudou radicalmente ao longo dos anos 90. E começou a aparecer testes mais sensíveis e específicos para a detecção, né, desses patógenos, e as triagens ficaram mais rigorosas, né, e tudo foi se encaixando. Essa questão da doação também é voluntária e não remunerada. Mas, doutor, interessante, muito bom. E eu vou lhe fazer uma outra pergunta. A questão é sobre a cooperação Brasil e França. O qual foi importante para vocês? O qual foi importante para os hemocentros do Brasil? Olha, foi fundamental, assim, porque além de doação ser remunerada, além da qualidade ser muito baixa, além de poucos médicos se interessarem pela hemoterapia como especialidade, isso infelizmente persiste até hoje, teve um boom, né? Nos anos 90, nos anos 2000, teve um boom da hemoterapia, mas hoje, quando a qualidade melhorou muito, o interesse diminuiu também, por outras razões, acho que não é um caso aqui a gente conversar sobre elas, mas, de fato, a cooperação foi fundamental, porque a gente precisava de mais bagagem teórica, precisava de mais treinamento, e essa cooperação Brasil-França propiciou isso aos médicos brasileiros, não só médicos, né, outros especialistas de outras áreas, outras especialistas em hemoterapia de outras áreas, farmacêuticos, bioquímicos, biólogos, também tiveram a oportunidade de ir à França. Não foi enganado, perto de 300 brasileiros foram para a França, eles ficaram lá 6 meses, 3 anos, eu fiquei 3 anos, por exemplo, mas muita gente foi nos hemocentros brasileiros, sempre, ainda hoje, tem gente, certamente qualquer hemocentro brasileiro grande, tem gente que foi à França, por um período mais curto, mais longo, mas foi à França. Então, esse intercâmbio foi fundamental para a gente mudar, né, esse panorama da hemoterapia brasileira e não só aprender a captar doadores,
a promover a doação de sangue não remunerada, mas também a melhorar a qualidade, a implantar a qualidade, a melhorar a triagem, melhorar os testes, né? Os testes, como eu disse, para a AIDS. O teste não era nem obrigatório, era obrigatório para a sífilis, depois para a hepatite B. Depois de 93, ele passou, em 86, passou a ser obrigatório para HIV, 86, desculpa. E depois os outros todos foram em 93, HPLC, hepatite C, etc. Então, isso foi uma mudança radical. Eu lembro sempre também, eu não testemunhei isso, mas as pessoas mais antigas falam que não tinha nem triagem, né, que tinha melhorado. Nos anos 70 não tinha triagem, as pessoas chegavam, vários doadores chegavam numa Kombi, né, alguém trazia, né, e chegava aqui, alguém, tudo bem com vocês, tudo tranquilo, ninguém está com problema. Não, então vamos lá, moçada. Então, o pessoal estava assim que era triagem. Então, né, nem tinha, depois tinha, mas não era só. Hoje não, a gente aprendeu. Hoje a triagem, a meu ver, padece até do meu oposto. É excessivamente rigorosa, até impede a doação de pessoas que não têm, que a doação não teria risco nem para ela, nem para quem vai receber. Mas isso também é outra discussão, se você quiser, a gente pode pensar um pouquinho sobre isso. Então, a cooperação foi fundamental, foi um marco, né, e aí isso mudou a face, né, da hemoterapia brasileira de vez. E é sempre bom lembrar o professor Luiz Gonzaga dos Santos, ele é de Recife, e ele fundou o EMOC, ele foi a primeira pessoa que fez essa cooperação, a França, ele também foi na Inglaterra, passou um tempo longo lá, e com recurso francês, inclusive, do estado de Pernambuco, e recurso francês, ele criou o EMOC, foi o primeiro hemocentro brasileiro, foi inaugurado em 1977, no centro da cidade de Recife, perto do centro. Então foi o primeiro, e daí para frente, a partir de 88, na proibição, cada estado criou seu hemocentro coordenador, sua rede de hemoterapia, foi criando aos poucos, né? E isso tudo partindo da premissa que o sangue não era remunerado e partindo da premissa que a gente tem que trabalhar com a qualidade máxima do sangue, porque o sangue é um produto de muito risco, né? E a gente sabe que o risco zero não existe, mas a nossa obrigação é trabalhar para chegar o mais próximo possível disso. Interessante, doutor. E então foi, obviamente, então uma cooperação importante, né, para o treinamento, o aperfeiçoamento dos profissionais que aqui estavam. E, doutor, então, obviamente, a partir daquele momento, o panorama muda, né? E o senhor mencionou aqui diversas vezes exemplos, né, sobretudo sobre a qualidade, sobre essa questão da remuneração, que hoje não é mais realizado. E aí porque a gente precisa caminhar para o final, doutor, pelo tempo, e eu queria que o senhor fizesse essa relação, essa reflexão aqui para o público, de como o senhor já falou um pouco do passado, falou um pouco do presente, e agora o que o senhor acha do futuro com essas novas tecnologias, cada dia mais as tecnologias vão surgindo. Como é que o senhor enxerga a hemoterapia no Brasil daqui para frente? Obrigado por essa observação, Felipe, porque de fato acho que o futuro, passado sempre uma luz a iluminar o presente e o futuro, mas o futuro que conta, né? A gente precisa construir hoje o futuro. E de fato a hemoterapia brasileira já é tecnologicamente bastante boa, equiparável, completamente equiparável aos melhores centros europeus ou americanos, apesar de, obviamente, ter menos recursos, né? O que a gente ainda precisa melhorar, em primeiro lugar, pensando no futuro, é o número de doadores. Hoje o Brasil tem, sei lá, 1,8%, varia entre 1,7% e 1,8% ano a ano, e pior, está estagnado, não avança, quando a população vai crescendo, né? E cada vez tem mais doenças de sangue, a população do Brasil é uma população de idosos, em 2030 vamos ter uma população com uma pirâmide etária semelhante à da Europa, ou seja, população de idosos, e quanto mais idosa a população, mais doença vai ter, mais sangue vai precisar, e também o Brasil tem uma medicina complexa, a partir do gene de alta complexidade, transplantes, é um grande transplantador do país, cirurgias cardíacas, enfim, tratamento de câncer, tudo isso requer muito sangue. E a gente precisa aumentar a doação de sangue, aí eu acho que tem um problema de origem. Quando houve a proibição da remuneração em 88, todo mundo se perguntava, tá bom, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que as pessoas vão doar sangue sem receber, né? E aí a opção de muita gente foi doação de reposição, né? Como é que funciona? Não, eu tenho um hospital, aqui eu tenho um banco de sangue, vamos usar essa palavra horrorosa, ok, você vai operar aqui no hospital? Traga doador, arrume doador, senão você não opera. Se quer ser acompanhado pelo ambulatório, arrume doador. Então, transferia-se para a família, em alguns lugares, infelizmente, se transfere para a família,
dos parentes, dos amigos, das pessoas que precisam de cuidados de saúde, a obrigação de, entre aspas, arranjar doador. Vai arranjar doador. O que é um método, primeiro, condenado pelo OMS. Segundo, tem risco de remuneração indireta, porque eu preciso desesperadamente que meu pai seja internado. Eu não conheço doador. Sei lá, digamos que eu viaje do Ceará e meu pai mora aí no Ceará ou em Pernambuco, onde seja. Eu não conheço mais ninguém aí. Como é que eu vou conseguir doador, né? Então, talvez eu pague. Eu não estou falando eu, hipoteticamente. Não ia pagar nunca. Mas, assim, é preciso que as pessoas paguem. E até tem um exemplo que eu testemunhei aqui também no Rio, que foi uma pessoa que me procurou querendo me dar R$50, não para mim, mas foi Morrio. Olha, eu sou doador de Morrio, eu dou sempre aqui, e eu vim do lado de uma pessoa na porta, porque o hospital está exigindo que ele mande 5 doadores, ele não conhece ninguém, então ele veio aqui para nos abordar os doadores voluntários, habituais, para doar para o pai dele. Ele me deu R$50, eu disse que não queria, não, de jeito nenhum, é seu e tal. E então ele estava me dando para usar para o Morrio, não posso receber esse dinheiro de jeito nenhum. Então, assim, tem esse risco, né, de remuneração que a gente não conhece. Tem o risco da pessoa omitir alguma informação, porque se eu preciso doar para salvar meu pai que vai ser operado, salvar minha mãe, sei lá o quê, eu posso omitir coisas, né? Posso omitir, sei lá, situações de risco sexual e outros tipos de risco para a aquisição de doenças transmissíveis pelo sangue. Então, faz com que o sangue fique menos seguro. E do ponto de vista de estratégia para você atingir um número de doadores superior a 2%, certamente o Brasil precisa de mais de 2%, talvez precise de pelo menos 2,5%, essa estratégia é largamente insuficiente. Então, esse é um problema, a gente precisa mudar isso. E aí eu falo sem nenhum medo de errar, porque eu sempre mostro isso nas aulas, pedi autorização a ela, a Luciana, é que o pioneiro disso no Brasil é o Centro do Ceará. O Ceará é um exemplo, eu mostro um exemplo de não só não aceitar a doação de reprodução, como proibir veementemente, como proibir que divulgue fotos de pessoas pedindo sangue ao hospital, dizendo, fulano de tal, uma criancinha, está precisando de mais de sangue. Isso, o Ceará é um decálogo na doação, é proibido no Hemócio. Então, o Hemócio está à frente de todos nós, a gente está lutando muito para implantar algumas das coisas que o Hemócio fez aqui, mas a gente precisa caminhar para isso. Né? E alguém pode... O outro pensa que, não, mas se fizer isso, vai faltar sangue. Não, a gente já está fazendo isso. Ainda não estamos fazendo com todo, digamos, com todas as... Não vou falar rigor, mas no bom sentido que o Hemócio faz, eu queria estar fazendo essas campanhas todas de proibição, etc. Mas o que as pessoas falam não, mas se fizer isso, vai faltar sangue. O Hemócio está faltando sangue. Está faltando sangue, mas o Hemócio está mandando sangue para todo o Brasil porque ele tem sangue demais. Demais não, né? Ele colhe mais sangue que ele precisa e ele acaba distribuindo. E eu posso dizer, já recebemos esse final de ano mesmo, então não com epidemia de dengue aqui, o Hemócio nos socorreu e mandou sangue, o Hemócio manda sangue para dentro, usando essa estratégia de não ter doador de reposição. Então, o futuro da hemoterapia, número 1, e 2 e 3 é acabar doação de reposição, esquecer doação de reposição, esquecer os hospitais como local de recrutamento de doador. Mas não custa nada falar. Não custa nada falar, mas não é falar, a pessoa não fala. Vão lá e olha, você não doou, teu parente está aqui. Não é assim, né? Falar sobre doação em qualquer lugar você pode falar, né? Sim. Mas então, a primeira coisa é isso, acho que isso é fundamental. E aí o futuro tem muita coisa, as pessoas não notam, nem sabem, né? Mas numa bolsa de sangue tem muita tecnologia embarcada, não é peixe aqui da informática, muita tecnologia embarcada. Tem código de barra e IFPC 128 que permite que a nossa bolsa, a minha ou de qualquer lugar aqui do Brasil, seja identificada em qualquer lugar do mundo, que dia foi doado, onde foi doado, qual foi o hemocentro. Isso é uma coisa assim, isso é um rótulo, né? Mas ela é submetida em muitos locais à inativação de patógenos, que faz com que se houver algum patógeno ali que não tenha sido detectado nos testes, ou porque não foi feito teste para ele, por exemplo, dengue, né? Ninguém testa para dengue, ou porque foi no período genérico imunológico do doador doou, a inativação de patógenos inativa qualquer agente patogênico que esteja ali presente na bolsa. Os testes, como você disse muito bem, vieram num crescendo de melhora, cada vez mais sensíveis. Ainda hoje eu pergunto às vezes aos meus alunos, qual é o genérico imunológico, né, do HIV? Quanto tempo depois de contaminar pelo HIV aparece o teste positivo? Aí eles falam 90 dias. Caraca, vocês estão nascendo em que ano? Isso aí foi nos anos 80. Agora é 20 dias. E depois, desde 2012, a gente usa um teste de biologia molecular. NAT, né? Reduz para 8, 9 dias a genérica imunológica para o HIV. Então é um período muito curto. Não é zero. Nenhum lugar do mundo é zero. Mas é um período muito curto. E isso foi um crescendo para todos os marcadores. Hoje a gente usa testes de alta sensibilidade, os testes são automatizados para evitar a eco humana. Então a segurança do sangue já é muito grande. A gente testa
O Brasil é pioneiro no mundo, primeiro país do mundo a testar toda a população de doadores, todos os doadores de sangue para a malária, e foi muito criticado por muita gente. A malária é o problema da Amazônia. Só que a Amazônia é legal, se você olhar, mais da metade do mapa do Brasil, né? Então, pelo menos isso, ainda que não tivesse risco em nenhum lugar que não fosse a Amazônia legal, só lá justificaria isso. Mas, infelizmente, não é o caso. Aqui no Rio, a gente começou a testar para a malária em 2022, e já temos 5 casos positivos em doadores assintomáticos, dos quais 4 adquiriram malária aqui no Rio. Você perguntar, o Rio tem malária? Não, o Rio não tem malária, mas no Rio tem 10 casos por ano de malária autóctone, que as pessoas pegam em geral nas florestas. E esses 4 doadores frequentavam florestas, um morava quase dentro da floresta e tal. Então, assim, mesmo além da Amazônia Legal, esse teste de malária, que é um teste pioneiro, está sendo muito eficaz e está prevenindo a transmissão da malária pela transfusão. Agora, assim, pensando um pouco mais à frente, no futuro, né, o que pode acontecer com a hemoterapia? Primeira pergunta, vai parar de ter doação de sangue? Vai parar de precisar de sangue? Será que não vai dar para ter sangue sintético, sangue artificial, para não precisar mais doação? Bem, já foram gastos no mundo bilhões mesmo de dólares tentando se desenvolver. Já se apostou em hemoglobina de porco, hemoglobina bovina, em hemoglobina bovina, aliás, ainda se usa na África do Sul, mas tem um monte de complicação. Eles usam assim, casos desesperadores, sabendo que vai ter complicação, lesão renal, hipertensão. Mas hemoglobina bovina, hemoglobina sintética, hemoglobina que você botava no nariz, recém-nascido, hemoglobina não, oxigênio para carregar, tecido para carregar oxigênio no nariz de recém-nascidos, mutuamente, enfim, já se tentou de tudo. E até agora nada funcionou, né? O glóbulo vermelho só tem uma função, que é transportar oxigênio, mas ninguém conseguiu reproduzir essa função. Então, assim, se me perguntar, eu estava começando a hemoterapia, em 88, justamente, antes da Constituição, teve um simpósio santo brasileiro, né, que eu assisti e tal. E aí, perguntaram ao professor Michel Garretard, que depois viria a ser preso pelo escândalo de sangue contaminado, o que ele achava dessa pergunta desse futuro. Ele falou, daqui a 5 anos estamos todos fazendo outra coisa aqui, vai ter mais nenhum médico especialista, porque eu tenho sangue artificial. Isso em 88. Hoje é o contrário, hoje eu acho que em 10 anos não vai ter ainda sangue artificial, né? O que está mais próximo de conseguir sangue artificial é a partir de células-tronco imortalizadas, as pessoas conseguem já produzir glóbulos vermelhos, né? Em cultura, é um mecanismo, não é muito simples, é uma tecnologia sofisticada, tem muita gente investindo muitos milhões de dólares nessa tecnologia, e já é possível fazer, colocar a célula-tronco imortalizada em cultura, multiplicar essas células, elas no final vão dar origem à massa, que você recolhe e transfundiria. O problema é que para você conseguir 1 ml, você precisa de 5 mil litros. O problema é o rendimento, né, da produção desse... Então, um dia vai ter, agora, em quanto tempo a gente não sabe ainda. Então, eu acho que por muito tempo a gente vai precisar de doador de sangue, pelo menos 10 anos, talvez 15, talvez 20. Claro, muitas doenças talvez tenham outros tratamentos, que não seja doação de sangue, que não seja transfusão, que é possível também, né? Remédios que melhorem, como já existe hoje, remédios que evitam transfusão em alguns casos. Então, eu acho que a doação vai continuar. A gente precisa também, já pensando no futuro, melhorar a experiência, né? O mundo mudou, os jovens mudaram, a população jovem tem outros interesses, outras ideias, outro modo de ser. Não adianta ficar em velhos chavões, sangue é vida por sangue, sangue salva 4 vidas. Isso vira quase um chiclete aditivo. Só ouve, entra pelo um ouvido, sai pelo outro. A gente tem que proporcionar experiências interessantes, experiências que eles possam compartilhar. Temos que tem que ser criativos, na verdade, né? E transformar essa experiência do doação, primeiro, numa coisa que seja rotineira para os jovens. A gente precisa que os jovens doem sangue. E segundo, que a gente precisa que a experiência seja um prazer para eles, que eles divulguem e que sintam bem que vêm doar. Então, isso a gente está um pouco longe ainda, né? Agradece e tal, mas a gente precisa dar esse salto, digamos, de qualidade da experiência, né, que as pessoas sentem ao doar. Eu não sei, acho que em relação ao futuro é isso. Tem coisas menores, por exemplo, eu acho que a gente vai parar de transportar sangue em carro, isso vai ter por drone. Interessante essa ideia. Eu já ouvi falar de transportar por drone, né, entre o hemocentro e o hospital. Por exemplo, os Estados Unidos já se faz isso, sabe? A John Hopkins, a Universidade John Hopkins já transporta sangue por drone. Mas países da África, por exemplo, Ruanda, né, país da África bem pobre, né, teve um massacre dos anos 90, da etnia Tutsi, que foi praticamente quase exterminada pela etnia rival, que era os Hutus. Hoje, a Ruanda tem
problema de acesso, muitas montanhas, é o país da montanha dos gorillas, e eles transportam sangue por drone. Então, um país pobre na África consegue transportar sangue por drone, que é um avanço considerável. Então, avanços tecnológicos não param, eu acho que um outro avanço também, só para acabar esse tema, é a questão da inteligência artificial, né? Mas provavelmente provocar desemprego na área da quimioterapia, né? Mas quase certamente daqui a 2, 3 anos a gente vai precisar de médicos e enfermeiros para fazer triagem do doador. A inteligência artificial vai fazer melhor do que a gente faz. Isso com certeza. Já a coleta é difícil. Já existem robôs que coletam, mas é uma parafernália enorme para fazer, colher uma bolsa, né? Demora uma vida, então isso vai demorar. Isso aí eu acho que não vai ser mais. A inteligência artificial, tanto na parte de triagem do doador, quanto também na parte da indicação do sangue, que paciente precisa tomar sangue, que quantidade, acho que certamente a inteligência artificial vai fazer melhor do que a gente faz. É claro que tem que ter um humano sempre atrás, né, para em alguns momentos a gente vai precisar intervir. Isso todo mundo pergunta, mas não vai ter desemprego? Claro que vai ter, claro que provoca desemprego, mas nós, a sociedade, precisa buscar outros empregos, outras coisas, reduzir o tempo de trabalho, por exemplo, aumentar o tempo de lazer, né? Sim, sim. E faz parte, né, do desenvolvimento tecnológico da humanidade. Doutor, quanta informação, quanta riqueza, né, de conhecimento. A gente vai caminhando para o fim do episódio, doutor, e eu acho que, assim, para eu tentar resumir assim um pouco do que eu ouvi do senhor, né, o que me traz a mensagem que me traz é que é importante a informação. E esse episódio, ele fica importante nesse sentido, porque, veja, talvez aquele rapaz que lhe ofereceu o dinheiro, talvez ele não tenha a informação de que isso é proibido por lei, que hoje isso é proibido por lei, né? E muitos setores da sociedade não conhecem a fundo a hemoterapia, né? Não conhecem a fundo como é feito dentro de um serviço de hemoterapia, como tudo é feito. E o nosso objetivo aqui, sem dúvida, é difundir esse conhecimento, trazer esse conhecimento para a população de modo geral, e hoje foi riquíssimo. Foi riquíssimo porque a gente falou da história, falamos de doação voluntária e não remunerada, falamos das parcerias que o Brasil fez com o exterior para o desenvolvimento desse setor, e falamos um pouco, obviamente, do Hemorrio. O Hemorrio, que é um hemocentro extremamente importante no nosso país, e aí gerido aqui pelo nosso queridíssimo doutor Luiz Amorim. Doutor, a gente vai encerrar, e eu queria pedir para o senhor deixar sua mensagem para o público. O que o senhor quiser falar, está aberto o microfone para você. Obrigado, Felipe. Foi um grande prazer conversar com você, com os ouvintes do podcast. Eu acho que a mensagem que a gente fala em doação de sangue é aquela é um lugar comum, né, mas que eu não posso dizer de outra maneira, deixar de dizer, né? Que é para aqueles que nunca doaram sangue, especialmente os jovens, que comecem, porque é uma experiência que é super gratificante. Eu estou falando que a gente precisa melhorar a experiência, torná-la mais atraente, mas ela já é em si muito gratificante para quem doa sangue, né? É uma coisa até inexplicável. Quem doa sangue sai tão contente, tão feliz, né? Saber que está ajudando a salvar vidas. Falei que é um clichê, mas é um clichê como slogan de publicidade, de divulgação, mas não é um clichê da vida real. De fato, a pessoa salva muitas vidas, e isso é um prazer que as pessoas têm, que é incrível, que é difícil explicar, né? A gente, aqui no Hemorrio, eu disse muito bem, eu acho que eu falei pouco do Hemorrio, a gente tem muito orgulho na instituição pública, que não deve nada a nenhum serviço de hemoterapia europeu ou americano, como o Hemós também não deve. Aqui no Hemorrio, então, a gente tem essa coisa de salvar vidas, né? E a gente manda um agradecimento para os doadores quando o sangue deles é transfundido, dizendo: olha, seu sangue, aqueles que permitem, claro, né? Seu sangue acabou de ser transfundido, acabou de salvar uma vida, e eles ficam emocionados, eles choram, né? Eles ligam para cá quando não recebem essa mensagem: mas o que aconteceu? Eu doei e não recebi mensagem ainda, porque às vezes demora mais, transfundir e tal, né? E, claro, tem alguns hospitais que não são informatizados e que não transmitem essa informação em tempo real e tal. É uma coisa muito, muito gratificante. Então, a mensagem não poderia ser outra para aqueles que não são doadores de sangue, é que venham doar sangue. E para o mundo da hemoterapia, imagino que muita gente não, aí já seria presenciou, talvez algumas poucas pessoas assistam a esse podcast, né?
por algumas pessoas, né, porque o podcast já tem uma forma consolidada, né, Felipe? As pessoas da hemoterapia, que a gente trabalha pelo fim da doação de reposição e pela doação de fato voluntária, não remunerada e sem vínculo, sem precisar de que alguém precise, né? Aquela história sempre, eu dou, a gente tem pesquisas, né, qualitativas aqui com os doadores, com os não doadores, e é recorrente. Por que eu não dou? Por que eu não voltei a doar? Porque ninguém pediu. Ninguém pediu, não significa que ninguém precise, né? Ninguém pediu, assim, um parente não pediu, um conhecido. A gente sempre fala, não dá tempo, imagina um desastre, imagina um tiroteio. Vai dar tempo de vir seu parente, seu conhecido, seu amigo que é doador de sangue doar? Ele pode lhe doar, vai ser bem, muito bem-vindo. Mas não vai dar tempo de salvar a vida aqui. Então, para que a gente salve mais vidas com doação de sangue, para que não falte sangue nos hospitais, é preciso uma doação contínua, de repetição, regular, sem estar lá na campanha, dar apelos. E para isso a gente precisa trabalhar estratégias, não são simples, não são fáceis, mas quando a gente consegue, a gente fica muito, muito feliz. É isso, estou muito feliz de ter participado do podcast. Enfim, se quiser me convidar outras vezes, estou sempre à disposição, Felipe. Com certeza vai haver outras vezes. Provavelmente o público não vai querer, mas eu gostaria. Vai, que vão querer sim, uma conversa rica dessa. Com certeza merece outro encontro, outro episódio. Eu agradeço, doutor, a sua participação, todo o conhecimento demonstrado. Eu também deixar minha mensagem de agradecimento ao público que está assistindo. Fica a mensagem da doação voluntária, altruísta, aquilo que você não espera nada em troca, né? Você está doando para ajudar o próximo mesmo. Então fica a mensagem. Fica um forte abraço para o povo da cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, e um forte abraço a todos.